Vamos lá conversar com a doutora Maria Faioc, até porque ela traz assunto, parece que esse é positivo para variar um pouco, né? Ai, graças a Deus, né? Uma hora eu tenho que vir da boa notícia. Tudo bem? Tudo jóia. Também bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço porque sempre. Nem só de más notícias a aposentadoria tem que viver também, nem nossa vida nesse assunto, né? De vez em quando uma notícia boa aí para agradar todo mundo, para dar esperança, dinheirinho no bolso, que é a melhor coisa que o aposentado hoje no Brasil quer, né? Porque com a tem defasagem. Já estão acostumados, né, com aquele valorzinho caindo todo mês, de repente a possibilidade de aumentar e de revisar, né, esse benefício. Conta pra gente sobre a revisão, Exatamente. doutora. O que está acontecendo? Muita gente está verificando aí na possibilidade de revisar o seu benefício o aumento da aposentadoria, o aumento da renda, né, mensal que essa pessoa recebe. Só a gente precisa primeiro tomar alguns cuidados, né, principalmente com fraudes. Tem muita gente encaminhando cartinha, fazendo convocações, então não é por aí, milagres não acontecem. Então, se você recebeu, por exemplo, uma cartinha na sua casa, te convocando, o INSS não faz isso. Então, primeira coisa, a gente tem que tomar um super cuidado. Uma coisa muito importante que você está falando antes de mais nada, quais são os canais pelos quais o INSS faz isso, ou se ele não faz, a gente que tem que procurar? Não. Quem procura o pedido de revisão, quem faz o pedido de revisão é o segurado. O segurado que, através da via administrativa, procura o INSS, junta a documentação, expõe os seus argumentos, o porquê que ele acha que está errado e pede a revisão. Esse é um canal. O segundo canal é procurar um advogado especialista que vai verificar a aposentadoria, todo o processo, e aí sim, esse advogado, verificando que há possibilidade de requerer uma revisão, ele ingressa judicialmente. Então, são as duas formas. O INSS não vai te mandar uma carta de convocação, tá? Isso quando aconteceu, já aconteceu uma única vez com a revisão, né, do auxílio-doença, que já veio com valor, tudo, tinha QR Code, é uma outra coisa. Mas assim, você tem direito à revisão, não especifica, o INSS não faz isso. Então fiquem atentos, viu, gente? Porque a quantidade de golpes está tão gigantesca. Muito. E eles já estão sabendo de uma possibilidade de revisão, os bandidos, no caso, já estão mandando carta na casa das pessoas, mandando mensagem via WhatsApp, etc. Então, vamos ficar com as antenas, os radares todos ligados para isso. Exatamente. Tá bom? Olha, escritórios idôneos também não vão fazer isso, não vão ficar mandando carta, te iludindo, dizendo que você tem direito, sem saber previamente se você tem ou não. Tá? Então, a primeira coisa é tomar cuidado com isso. Segunda coisa, verificar se você está dentro do prazo legal para pedir uma revisão. Qual é o prazo legal? 10 anos. Esses 10 anos são contados do início do benefício. Então, se você está aposentado há menos de 10 anos, ótimo, você é apto a pedir uma revisão. Se passou, já nem adianta tentar. Se passou, não adianta. Terceiro, você tem em mãos documentação para argumentar se você tem ou não direito à revisão. Por exemplo, a revisão que nós vamos falar hoje, a revisão da vida toda, que está lá no STF, teve um grande passo em prol dos aposentados, porque essa revisão ela já estava com a maioria de votos favoráveis aos aposentados, estava 6-5. Com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio de Mello, um novo ministro assumiu, né, o Nunes Marques, e ele pediu vistas, ele pediu suspensão desse processo, né, e isso causou ali um alvoroço, porque existia a possibilidade dele de anularem esse voto do ministro que se aposentou para que ele votasse e tudo indicaria que ele votaria contrário a essa revisão. Mas aí, internamente, os ministros entenderam que voto de ministro aposentado em plenário virtual também vai valer para plenário físico. Então, o voto do ministro que se aposentou vai continuar valendo, ou seja, continua a maioria para os aposentados. Então, agora é uma questão mais legal de finalização desse julgamento, né? Ele ainda está sobre estado, mas em breve isso vai acontecer. E o que é essa revisão da vida toda? É um pedido que os aposentados estão fazendo para incluir no cálculo da aposentadoria todos os salários de todo o período que ele trabalhou. E não só a partir de 94, e não a partir de 94. Hoje. Exatamente. Por quê? Por que 94? Início do plano real. Antes a gente não tinha uma estabilização da moeda, a gente tinha vários planos econômicos. Fazer esse cálculo é difícil, hein? Nossa, então. Aí outro alerta, você pegou um ponto crucial. Nossa, era tanto zero. Cálculo.
Muitas vezes eu vejo gente chega e fala assim, nossa, doutora, na minha carteira tá falando que eu ganhava não sei quantos milhões de cruzeiros. Gente, só que você tem que lembrar... Mas era triste. Era o preço de uma televisão. Exatamente, só que às vezes esses milhões não valem muita coisa. Não. Então, outro passo importante, antes de entrar com a revisão, fazer o cálculo com um especialista para indicar se vai ou não aumentar, porque tem muita gente... Pra ver se vale a pena, porque pode reduzir também? Pode reduzir. Ah, então, gente, aí você imagina o susto, você entrar com a revisão achando que tá abafando. Aí você vê aquele número grandão, né? A gente tá acostumado há tantos anos já com o real, a moeda mais estável. Agora tá dando uma assustada de novo, mas a gente passou por um bom tempo numa situação bem mais estável, né? Estável. Agora a gente vê esse número grande e fala, uau, eu era rico e não sabia. Eu era rico e não sabia, só que não é bem assim. Não. Então, por isso também da importância de fazer o cálculo antes, fazer um cálculo prévio. Pra então, ver se vale a pena. Tá aposentado há menos de 10 anos. Trabalhou antes de julho de 94, tem salários que possam ser incluídos. Fez o cálculo deu positivo, legal, pode já até entrar com ação. Por quê? Tem muita gente que já está chegando no limite desse prazo de 10 anos para entrar com a ação. Então, todos os especialistas são categóricos, dizer, olha, não fica aguardando, porque quando sai a decisão lá, pode ser tarde demais. Exatamente. Então, a partir do momento que você ingressa com a ação, antes desse prazo vencer, ele fica suspenso. Então, você já garante ali, né, a suspensão desse prazo aí, que é o prazo máximo para entrar com a revisão. Então, isso é importante. Quem já está ali no limite, agora com com essa reviravolta que aconteceu no STF, então vale a pena sim não esperar mais e procurar um especialista, fazer o cálculo, entrar na justiça aguardando o julgamento final, porque as chances agora aumentaram muito, né? Todos os especialistas são unânimes em fazer isso. E voltar a repetir, gente, por favor, tomar cuidado com essas cartinhas. Por quê? Não aceite cartinhas. Essa semana, por exemplo, a gente teve, quem me acompanha nas redes sociais viu um caso de golpe. A pessoa já estava aposentada há 13 anos. A inclusão dos salários, mesmo que ele estivesse ainda dentro do prazo, a inclusão iria baixar o valor do benefício e mesmo assim recebeu carta, as pessoas, uma carta convocação, você tem que comparecer com tantos dias, porque você tem direito. E não é assim. Tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes esses escritórios, algumas são empresas, não são nem advogados, eles cobram de você por um cálculo que eles sabem que não vai ser positivo, eles ficam cobrando mensalidade, cobram taxas exorbitantes por uma coisa que você não vai ter ganho financeiro. Então, procurar sempre um advogado de confiança, indicação, entrar, quem é o advogado? Entra no site da OAB, verifica se ele está com a inscrição ativa, se ele está em situação regular, isso é muito importante. Se a pessoa realmente é advogado, muitas pessoas se apresentam como advogados, mas não são, né? E a gente sabe que isso esse ato de revisão, esse trabalho é exclusivo, é personalíssimo de advogado, só o advogado pode fazer. Então, qualquer pessoa que não seja advogado, que está oferecendo esse tipo de serviço, está fazendo exercício legal, está praticando exercício legal da profissão. Isso não é uma coisa correta, então a gente tem que prestar muita atenção nesses detalhes para não cair em golpe. Principalmente agora, né, que está todo mundo alvoroçado aí com golpe. Exato, né? E principalmente agora que a gente está contando moeda, né, gente? A coisa está tão feia, a coisa não está fácil. Gastar dinheiro assim, né? Que loucura. Agora, enquanto esse benefício está sendo revisto, enquanto a revisão está sendo feita, o segurado continua recebendo normalmente. Porque normalmente. Essa é uma dúvida que muita gente pode ter e também. Que medo. Tem muita gente que fala assim, não, eu não vão vou... suspender enquanto estão analisando. Isso é muito importante. Tem muita gente que fala assim, não, eu não vou entrar com a revisão porque vão suspender o meu benefício. Não, isso não acontece, tá bom? Você pode entrar com a revisão, você vai continuar recebendo normalmente. Isso também é uma mentira que contam por aí, um medo. Muita gente já está quase no limite do prazo, não está pedindo a revisão por esse medo, isso não acontece. Por isso, da importância de entrar com um profissional que entende, um profissional responsável, que vai fazer o cálculo antes, que vai ter ali a certeza que o pedido está sendo feito de forma correta. E quais são os documentos necessários para essa revisão? O que a pessoa tem que levantar em termos de papel? Primeiro, assim, documentação básica. RG, CPF, comprovante de residência, isso é exigido para todo pedido de revisão, que são os documentos básicos de identificação. Fora isso, a pessoa precisa... Trabalhou com carteira registrada, cópia de todas as carteiras. Trabalhou ali contribuindo com carnezinho, empresário, também cópia desses carnês, cópia de todas as contribuições que foram vertidas, tanto depois de julho de 94 como antes. Porque são essas contribuições, né, que vão ser incluídas nesse cálculo para verificar se a pessoa tem ou não direito à revisão. Então é importante ter toda essa documentação.
Tá bom. Perguntas chegando, como sempre, Vamos lá. quando você tá aqui, chovem perguntas e chovem dúvidas, mandem mesmo, viu, gente? Aproveita, tá? Ó, o Demétrio está aqui fazendo uma pergunta de uma coisa que a gente já falou, mas de repente ele não prestou atenção nessa hora, ou não estava ligado à TV. Para fazer a revisão da vida toda, tem que ser aposentado há menos de 10 anos. É isso? Isso, tem que ser aposentado há menos de 10 anos. Isso aí é primordial, é um requisito. Por isso, na importância, recebeu cartinha, que a gente já sabe que é errado. Não pode mandar cartinha, é quebra de sigilo. Às vezes pode ser um alerta, a pessoa sabendo que é golpe, pelo menos essa cartinha pode servir para a pessoa acordar para o assunto. Para acordar para o assunto. Mas não procure a pessoa da cartinha. Mas já verificou que não tem os 10 anos, já passou já é os 10 anos, exatamente. Tá bom. Gostei do nota de corte. Vou usar essa agora. Né? Nota de corte. Na época do vestibular, né? Já nota de corte. A Fabi Longo está querendo saber o seguinte, essa revisão serve para aposentados do Estado, servidores públicos? Não, isso daí do regime geral do INSS. Ah, tá bom. A Edna Magalhães, bom dia, minha linda. Sou pensionista do meu finado marido, já recebo desde 2016. Posso pedir a revisão? Então, a gente precisa ver, porque assim, vai ter um entendimento que esse prazo de 10 anos deve ser contado a partir do momento, né, que o segurado falecido se aposentou. Então, ela tem que verificar o seguinte, ele era aposentado? Então, ela tem que contar esse prazo da data em que ele se aposentou. Ah, não é da data da morte. Não. Então, ele era aposentado. Vamos supor que ele aposentou em dezembro de 2012. Então, ela ainda está no prazo, porque é contado da aposentadoria dele que gerou a pensão. Tá. Então, ela tem até antes de dezembro para entrar com a ação. Ah, não, ele não era aposentado, ele faleceu em 2016, ele estava na ativa, estava trabalhando, então no cálculo da aposentadoria não foi computado, ela pode pedir uma revisão. Tá. Uma outra coisa importante também, já que a gente está falando de revisão da vida toda, que a gente está incluindo salários, né, antes de julho de 94, é importante também as pessoas saberem que mesmo essas pessoas que não se encaixam na revisão da vida toda, não têm salários altos antes de julho de 94, é importante também verificar naqueles salários que foram incluídos no cálculo da aposentadoria se eles estão corretos e se todos foram incluídos. Porque eu já vi muita gente, a gente tem muito caso, por exemplo, de pessoas que ela procura, olha, eu queria ver a revisão da vida toda. A gente fala, olha, se você incluiu da revisão os anteriores, vai rebaixar, porque você não ganhava bem. Mas aí a gente verifica que depois de julho de 94, ela teve muitos salários que entraram com um salário bem mais baixo do que estava na carteira ou do que estava no carnê. Ou que muitos meses não entraram no cálculo e a pessoa acaba descobrindo que ela também tem direito à revisão, mas por outro motivo. Então, é sempre importante, quem se aposenta ou quem está aposentado, não importa, mas pelo menos há menos de 10 anos, fazer sempre essa verificação. Procurar um especialista, leva toda essa documentação que eu falei, carteiras, carnês, tudo que tiver de comprovação de salário, para fazer ali um check-up. Para verificar se tudo foi realmente incluído. É comum de cálculo, né? É muito comum. Né, é muito comum porque a gente está trabalhando com órgão público. Né? Além do órgão público, pessoas, tem o meio de campo, o patrão, que quem retém, né? Quem retém ali, recolhe, repassa para o INSS é o patrão. Muitas vezes a gente sabe que isso não é repassado da forma correta. Verdade. Já vi muito patrão que o funcionário ganha na carteira, por exemplo, o teto e estava contribuindo com o salário mínimo para a Previdência. Olha, que exatamente. Absurdo. Eu já vi vários casos assim. Casos, às vezes, de todos os funcionários da empresa, a empresa estava em crise, né, financeira, e para não deixar de recolher o INSS, não recolhia pelo valor correto e recolhia pelo mínimo para não ficar... E como é que funciona nesse caso? O INSS vai cobrar da empresa? Tem que cobrar da empresa. A outra coisa que é importantíssima, o trabalhador ele não pode ser penalizado por falha do empregador. Claro. Então, se o empregador não repassou o valor correto, se o empregador errou, se reteve de você e não passou... problema com o INSS, isso está na lei, isso é claro. Vai dar um trabalho para o trabalhador? Vai. Porque ele vai ter que comprovar com carteira, com olerite, com tudo, mas ele vai ganhar a causa, porque a lei é bem clara. Você não pode... E não está atrelado a isso para ele receber, não. Né? Ele vai receber, depois o INSS vai atrás. O INSS vai botar empecilho, não vai muitas vezes querer fazer a revisão administrativamente, às vezes vai ter que ter briga entrando judicialmente, mas no final vai perder. Eles, às vezes, fazem para ganhar tempo. Para ganhar tempo, né? Para ganhar tempo. Porque você não pode transferir uma responsabilidade que é do empregador para o empregado. Claro. Se a lei está falando que é o empregador que retém
Ele vai lá, coloca a parte dele, tira a parte do funcionário, pega tudo isso e paga o INSS, paga a contribuição previdenciária, você não pode penalizar o trabalhador que ele está de mãos atadas. Até o trabalhador ele não tem o que fazer, ele não tem como controlar isso, ele não tem como controlar, ele não pode ele mesmo pegar lá o dinheirinho dele e ir na Previdência, olha, eu tenho carteira registrada e eu quero aqui contribuir porque meu patrão não está fazendo de forma correta. E ele também não pode abrir as contas da empresa, né? Exato. Então assim, só por causa disso não pode ser penalizado. Tá bom. Mais perguntas aqui, ó. A Marisa Damasio. Bom dia, querida. Estou solicitando a revisão da aposentadoria da vida toda. Não consigo o meu extrato do CNIS por erro no aplicativo meu INSS. Tem outro meio de conseguir esse extrato? Ela já fez a reclamação no cgu.gov.br. Ela pode, pelo aplicativo ou pelo 135, agendar um pedido ali de regularização de cadastro. Ela comparece até uma agência da Previdência Social, ela vai ter um problema aí porque tá difícil conseguir vaga para ser atendido. Mas aí ela comparece na agência com todos os carnês, carteiras, com tudo que ela tiver de comprovação e pede a regularização do CNIS. Isso acontece muito, por exemplo, alteração de nome, né? Às vezes a pessoa mudou de nome por casamento, alguma coisa, pediu unificação de NIT, né? Que é aquele número de inscrição do trabalhador. Então, tinham vários NITs, pede a unificação, aí migram alguns dados, não migram outros. Então, ela tem que ter tudo isso em mãos, não está conseguindo fazer pelo aplicativo, vai ter que ir pessoalmente para regularizar isso e aí sim pedir a revisão. Tem que fazer rápido para se ela tiver dentro para vencer o prazo, tem que tomar cuidado. Imagina você descobrir que venceu o prazo de 15 dias. Mas ó, se acontecer isso... Tem uma gordurinha? Não, se acontecer isso, eu sempre falo, vamos pecar pelo excesso. Tem uma coisa que o advogado tem que falar, abrir preliminar. Sabe, mostrar que tentou agendar, mostrar que tentou regularizar. O advogado entra com a ação, mas ele coloca ali uma preliminar. Fala, olha, estamos deixando de juntar isso, devidamente regularizado. Por quê? Porque a Previdência não teve vaga para regularizar, ela tentou fazer pelo aplicativo, depois tentou fazer pessoalmente e não conseguiu. Então, no próprio pedido de revisão, abre essa preliminar fazendo um pedido já de regularização e de inclusão, juntando essa documentação. Então, eu imagino que juntar provas, no caso da Marisa aqui, que está tentando entrar no aplicativo e tal, e de repente não está conseguindo, printa a tela, pega protocolo no 135. O máximo de documentação possível para comprovar que está tentando. Ela pode fazer reclamação por escrito na ouvidoria pelo site do INSS, dizendo que ela está tentando fazer isso, que ela está chegando o prazo para pedir a revisão. Salva esse e-mail. Salva tudo isso. Aí apresenta isso, o advogado vai fazer essa preliminar. Vai informar que tentou por todos os modos fazer, mas não conseguiu ser atendido e já pedindo essa regularização junto do processo. Tá. Jornalista com TV está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar mais uma vez, que é com relação à revisão. Ela, uma vez revista, corre o risco de diminuir também. Corre. Por isso que tem que calcular antes. Por isso que tem que calcular antes, sempre. Tá? Porque você pode chegar lá e falar, opa, o INSS verificar que você pediu, ao invés de aumentar, diminuir, aí o INSS vai lá, então tá, é assim que você quer e faz. Né? Então tem que tomar cuidado. Aí você recebe o extrato depois, ups. A Andréia quer saber o seguinte, bom dia, tenho 45 anos, apenas uns 2 anos de contribuição. Gostaria de saber se posso futuramente me aposentar. Pode, aliás, ela está na data certa, porque a gente sabe que com a reforma da Previdência, a aposentadoria, a idade mínima para aposentadoria das mulheres aumentou para 62 anos. Ela tem 2 anos de contribuição e ela tem 45, ou seja, faltam 15 anos para ela completar o tempo necessário praticamente. Ela vai precisar de 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Então, ela já está na fase correta de voltar a contribuir para ter no mínimo 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Ela está bem ali no limite. Ela ainda pode aguardar mais um pouquinho aí, né? Ela pode aguardar mais uns 2 aninhos. Mas eu não faria isso. Eu já começaria a contribuir, até porque a gente sabe que contribuição é sinônimo de garantia. Se ficar doente, auxílio-doença, se falece, o esposo, filhos menores ou inválidos recebem uma pensão por morte. No caso de invalidez, então ela fica assegurada também, não só lá para a questão da previdência, da aposentadoria no futuro, mas também no dia a dia ali, se acontece alguma doença, algum acidente ou um óbito, ela fica assegurada. Tá bom. Nelinha querida, um beijo para você. Ela tem uma pergunta para você também. Boa tarde. Doutora, meu marido deu entrada na revisão da aposentadoria em setembro de 2018. Aí ele recebeu um aumento no mês de junho de 2021. Só que só recebeu uma vez. Falaram que tem que completar 1 ano para passar a receber com aumento. Quando de 1 ano que recebeu aquele em junho de 2021. Já fez 1 ano em junho.
né? E o aumento ainda não veio. Desconheço, porque a partir do momento que você ganha a ação, eu acho que você tem que conversar com o advogado responsável pela revisão. Você ganhou a ação transitou em julgado, ou seja, não tem mais como recorrer, já foram calculados os atrasados, já foi determinado qual que é o valor do aumento da aposentadoria. Assim que ela transitou, o INSS tem um prazo, aí ele implanta esse aumento, ou seja, era R$1.000, passou para 1.500. Ela começa a receber mensalmente esse aumento junto com a aposentadoria, isso se torna vitalício, e do início do aumento para trás, ela recebe os atrasados. Esses atrasados podem demorar um pouco mais, dependendo se for um precatório, pode demorar mais de 1 ano, 2 anos, dependendo da situação. Mas a partir do momento que foi sacramentado o aumento, não tem mais recurso, ela tem que continuar recebendo isso mensalmente. Então, algo está estranho. Se ela entrou com a ação sem um advogado, procura um advogado para fazer uma análise do processo, para verificar bem, o que aconteceu. Se foi com o advogado, pedir uma explicação. Porque a partir do momento que transitou em julgado, não tem mais o que fazer recurso, esse aumento, ele passa a vigorar. Sim, tá bom. Tem que procurar ajuda então, minha querida. Claro, tem mais perguntas aqui pra você, Faiocchi, ó. Agora sabe uma coisinha só que eu queria falar antes do pessoal de casa? Assim, quando a gente fala em revisão, a gente tem que entender que a gente tem que fazer a revisão, sempre que a gente for procurar o judiciário, com muita responsabilidade, né? Porque você tá pegando... E não pensando em levar vantagem. Não pensando em levar vantagem e sabendo o que você vai pedir, tendo ali a certeza que você está pedindo com embasamento, com provas, com documentos, demonstrando erro, não no escuro, como eu vejo muita gente fazendo. Gente que simplesmente pega assim, olha, nossa, eu ganhava R$3.000 e aposentei com 1.500, caiu pela metade. Lembrando que últimos salários não significam nada. A aposentadoria, o cálculo é média de todo o período contributivo. Então, prestar atenção nisso. Muitas vezes... Top o judiciário e não resolve nada. Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter uma responsabilidade muito grande, inclusive quando a gente fala sobre esse assunto, para mostrar para as pessoas que isso tem que ser pedido porque realmente... Tem direito. Tem direito. E não é para todo mundo. Claro. Tá bom. A pergunta da Cris Lima é a seguinte: a minha mãe recebe pensão pela morte do meu pai, que era aposentado. Ela está pagando o INSS dela. Dúvida: quando ela se aposentar, ficará com as duas, a pensão, mais a aposentadoria dela, ou terá que escolher? Sim, não, ela fica com as duas, né? Não teve uma época que tinha que escolher? Não. Na verdade, o que precisa vai ter um limite, né? Dependendo do valor dos dois benefícios, um vai ser um pouco limitado. Mas isso é papo, tá, gente? Vai receber sim. Tem muita gente que fala, não, perdeu o direito. Não perdeu, tá? Existem limites, existe uma tabela nessa questão da pensão, mas sim, vai receber, tá? Do mesmo jeito, tem gente que acha, eu não vou me casar novamente porque eu vou perder a pensão. Isso não acontece. Pode casar, vamos todo mundo casar. Foi dia de Santo Antônio agora há pouco tempo? Então, pode casar todo mundo que não tem problema. Não vai perder a aposentadoria. Muito bom. Eu acho que a pergunta da Dri vai de encontro a isso que você falou, que é rapidinho, acho que dá tempo. Me aposentei há 3 anos e, no meu entendimento, o valor veio bem baixo. Vale a pena fazer revisão? Porque, como a gente comentou, erros acontecem no cálculo Dri, também, né? Isso, Adri. Exato. Tem que ter uma grande responsabilidade. Você vai pegar toda a documentação, carteiras, carnês, tudo que você tem, procurar um especialista, ele vai mandar fazer o cálculo, aí vai verificar, inclusive, se esses salários foram computados de forma correta, se estão todos, se o tempo está correto, se tem algum período de insalubridade ou não, porque tudo isso pode aumentar o valor da aposentadoria, mas tem que ser feito com responsabilidade. Procura um especialista de confiança, que ele vai apontar onde estão os erros, as chances de você ganhar ou de perder, né? E fazer com responsabilidade, porque é aquilo que a gente falou, pode diminuir. Então a gente não pode procurar o judiciário para ser prejudicado, né? Por favor, né, gente? Cuidado mesmo, a gente tem que ter com várias coisas, né? Bom, é sempre bom lembrar, então, o telefone do INSS, que é o 135, o aplicativo, que é o Meu INSS, que vale a pena baixar, porque ali a gente resolve várias coisas também pelo aplicativo. E para você seguir a querida Maria Faiocchi no Instagram, é o @MariaFaiocchi, é isso? Isso, Maria Faiocchi com CK no final. CK no final, muito bom. E ela volta, é lógico, para nos ajudar, para responder as nossas dúvidas, para deixar esse assunto que parece tão difícil, bem mais simples, na explicação e na voz da Faiocchi, né? Adoro conversar com você. Beijo, viu? Obrigada. Beijão. Um beijo enorme pra você. Bom dia, Obrigada. Beijo nas Marias. Beijo. Tão lindas, né? Enormes. Visitar a mamãe, trabalhar com a mamãe. Já tá botando todo mundo pra trabalhar bem cedo, né, dona Regiane? É isso aí. Todo mundo já picando cartão comigo aqui.